começar a falar sobre Flamengo e Grêmio logo depois dessa arte. Olha só como é que o Botafogo ele tem a primeira rodada com vitória, mas não estava na primeira colocação por causa dos critérios de desempate, né? Na primeira e na segunda rodada, o Botafogo tinha pontuação de primeiro, mas tinha ali critérios, saldo de gols, e aí não estava na primeira colocação. Mas é muito uniforme a linha do Botafogo, essa azul clara, né? Então ele teve na primeira colocação as 10 primeiras rodadas, o Botafogo. O Fluminense, que começou muito bem também com 2 vitórias, você vê que ele cai para a 5ª colocação já na terceira rodada, vem para 4º, sobe para a 3ª colocação, se mantém até a 7ª, aí cai, né? Da terceira colocação ele cai para 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª colocação na 8ª rodada, volta para a 6ª colocação e agora na 5ª colocação o Fluminense. Você tem o Palmeiras, que também é um time muito uniforme, né? Cresceu gradativamente e se mantém na 2ª colocação. E aí você tem o Flamengo, o Caio, Ricardo, Rick. Como o Flamengo cai da 2ª rodada, da primeira rodada ele faz pontuação de líder, né? Faz 3 pontos, e ele cai da 2ª colocação para a 17ª na 4ª rodada, né? O Flamengo já esteve na zona de rebaixamento na 4ª rodada. E da mesma maneira que ele cai, ele levanta, ele se recupera. Em 3 rodadas ele já estava na 6ª colocação e agora, na 10ª rodada, ele está na 3ª colocação. Essas são as variações, né? Outro time que cresceu muito foi o Atlético Mineiro, né? Começou na 15ª rodada, é a linha amarela, né? Depois perdeu pro Vasco na estreia, 15ª colocação, perdendo para o Vasco. Depois cai para a 16ª colocação, também zona de rebaixamento na 2ª rodada. Aí ele sobe, desce e depois só sobe. E hoje já é o 4º colocado, por mais que tenha empatado nessa última rodada. Eu esqueci de falar de alguém. Falei do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense e do Atlético Mineiro. É isso. Essas modificações. Alguma surpresa aqui para vocês nessas colocações? Tirando o Botafogo, que você já disse que foi uma surpresa positiva, Ricardo, e você já falou que o Botafogo não está aí porque é só uma surpresa, e sim por mérito. A gente vê, na verdade, vamos dizer assim, os 2 times que não oscilaram é Palmeiras e Botafogo. Eles começam ali na primeira rodada, né? E aí só crescem e se mantêm, né? A curva deles é ascendente e se mantém, eles são os primeiros colocados. Os outros times alguns começaram bem, caíram muito e agora estão retomando, né? O curioso, que a gente acho que vai falar um pouco daqui a pouco, né? É o Atlético Mineiro, que começa lá embaixo, tem essa oscilação e agora, no momento que começa a crescer no campeonato, fica sem treinador. Esse crescimento do Atlético no campeonato, porque assim, não sei a opinião de vocês, mas já dou a mim, é um time que tem um bom elenco. Muito bom elenco. Tem um bom elenco. Bom elenco não, muito bom elenco. Contratou jogadores, trouxe jogadores experientes, tem jovens, tem jogadores decisivos. O Atlético, no meu entendimento, tem um bom elenco para chegar a disputar esse campeonato ainda. E esse crescimento era esperado do Atlético, porque a qualidade ali existe do Atlético Mineiro. Agora ficou sem treinador. E não cresceu só no Campeonato Brasileiro, né? Flamengo e Grêmio jogaram ontem no Maracanã, 3-0 pro Flamengo. Tem muita gente falando que o resultado não reflete do que foi a partida, né? Que o Grêmio jogou bem, que perdeu muitas oportunidades. Mas antes da gente passar para Flamengo e Grêmio no Maracanã, Flamengo e Grêmio 3-0 pro Flamengo e muita gente falando que o resultado não reflete. Mas o Flamengo chegou, rapaziada. Essa sequência é muito importante do Flamengo, né? Depois do primeiro empate de Copa do Brasil, o Flamengo parece que encontrou uma maneira de jogar, vem conseguindo os resultados, né? Goleou o Vasco 4-4, agora 3-0 no Grêmio, passou pelo Flamengo 2-0. São resultados que chamam a atenção, né? Por mais que ainda não seja aquele Flamengo que encante, que enche os olhos, que domine os 90 minutos, é um Flamengo pelo menos eficiente e com muito mais confiança, né? Então, tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse grande momento do Flamengo. Primeiro, é a postura do seu treinador em quase sempre fazer algum tipo de mudança, seja ela tática ou de
substituições de atletas. Ontem a gente teve, né, a entrada do Everton Ribeiro, a saída do melhor jogador, na minha concepção, atualmente do Flamengo, o Ayrton Lucas, ficou no banco, entrou depois no segundo tempo. Então, assim, isso me chama atenção. Eu vejo o Flamengo, nesse momento, sem vaidade. Eu vejo o Flamengo muito coeso na questão que o vestiário deve estar sendo muito bom e esse gerenciamento do Sampaoli tem dado resultado, porque eu não vejo nenhum jogador, aquele que entra, aquele que sai reclamando, ficando de carinha feia, de biquinho, e o resultado ele acontece porque o Flamengo tem tido posturas de efetividade muito grande. O Flamengo não faz bons jogos, mas quando tem a oportunidade está lacrando, está fazendo gol, está entregando intensidade, que é aquilo que o São Paulo falou desde a chegada dele. Ele queria time intenso e por isso talvez essas modificações tenham acontecido várias vezes e ele tem feito esse gerenciamento durante o jogo ou antes do jogo. É isso que me chama a atenção. Só para dar a escalação do Flamengo ontem, Caio, para corroborar isso que o Rick está falando, ele tirou o Ayrton Lucas, né? Ele jogou com o Matheus Cunha, que ele já vem jogando. O Wesley, que vem em altíssimo nível, né? O lateral direito do Flamengo, que quase ponta, né? Quase um ponta. Ele jogou com o Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Léo Pereira. Ele jogou com 3 zagueiros de ofício. E usou por ali o Cebolinha, né? Do lado esquerdo, quase como ala. Ele faz 2 linhas. Na verdade, assim, e o Cebolinha entrando também para ficar perto do Gabriel. Exatamente. Ele tem essas variações, né? A primeira noção dele é uma linha de 4 com o Léo fazendo o lateral esquerdo. Sim. Só que com a bola, aí o Wesley vira um ala, né? Quase um ponta, e o Cebolinha faz esse corredor do lado esquerdo. É isso, ele tem essas variações. Ele jogou com o Pulgar, não jogou com o Thiago Maia, sozinho, né? Jogou com o Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, e aí o Cebolinha e o Gabriel na frente. Agora, um placar de 3-0, não dá para você não falar que o Flamengo mereceu ganhar. A realidade é que... E essa bola aí? O Grêmio teve muita chance. O Grêmio finalizou mais de 22 vezes. E assim, lance como esse, que a bola bate nas 2 traves, é uma tarde, noite, que a impressão que dava é que o Grêmio ia jogar o resto do dia e ou a bola ia dar na trave ou o goleiro do Flamengo ia defender. Mas o Flamengo construiu o resultado. E de 3-0 e o legal foi a entrada do Bruno Henrique fazendo o 3º gol, numa retomada, né, de carreira depois de tanto tempo sem jogar. Agora o Grêmio fez um bom jogo. Muita chance, né, Caio? Criada, muita oportunidade, bola na trave. Mais uma na trave, né? Foram lances, assim, claros de gol e que, cara, tem dia que a bola não entra, a bola bate na trave, o goleiro defende. Tem dia que é noite, né, meu irmão? Não tem jeito. Foi o que aconteceu ontem com o Grêmio. Também não dá para dizer que o Grêmio fez um bom jogo. Mas o Flamengo mereceu, aproveitou as oportunidades. Eu acho que o Sampaoli, só para te dar quando ele entende que ele tem Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, que ele fala assim, no mínimo eu tenho que ter 2 em campo, o Flamengo é outro, né? É outro, é muito mais criativo. Eu acho que tem algumas escolhas do Sampaoli. O Rick foi muito feliz quando ele fala na questão da intensidade. E ela se explica muito pelos 2 alas, né? O Wesley de um lado e o Ayrton Lucas do outro. Eles atacam muito espaço, eles se transformam em pontas, eles chegam na área o tempo todo. Mas também tem a entrada do Pulgar, que é outro depois da chegada do Sampaoli, tem jogado muito bem no meio de campo. E eu acho que também o centroavante. A escolha só por um centroavante? É isso. O Pedro machucou, depois foi o Gabigol. Pode ser, você pode encontrar a explicação que você quiser, mas o time responde melhor com um deles em campo. Sim. Eu acho que o time fica mais equilibrado quando tem a presença de um deles ali como 9 de ofício, e aí com movimentações diferentes, né? O Pedro um pouquinho mais entre os zagueiros, o Gabigol com liberdade para cair pelos lados. Mas o que eu queria falar também é do momento do Gerson. O Gerson está jogando muita bola. Com mais liberdade, saindo para o jogo, encostando na frente. Acabar para o gol do Bruno Henrique é de jogador muito diferente. Richarlison, Roger e Ricardinho faziam. Mas você fazia o do Bruno Henrique também, ali só cumprimentando. E aí é legal, né, Henrique? Porque, Ricardinho, cara, ele é muito querido. Todo mundo aqui sofreu lesão de joelho. Eu quebrei o nariz, você quebrou o tornozelo. Eu quebrei tudo. Pode falar qualquer coisa aí, tem tudo quebrado aqui. Mas você vê ele fazendo um gol e o Matheus, goleiro, dando pique, atravessando o campo para comemorar com ele. O Gabigol, que já tinha saído invadindo para comemorar com o companheiro. Mostra que ele é um cara muito querido.
e que está aos poucos se recuperando. E ele recuperar... Da questão do gol, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque não só a história do Bruno Henrique, né? A gente tem a questão do Juan do Corinthians também, que faz um gol depois de 3 cirurgias de joelho, né? Quase 3 anos fora, sem jogar uma partida de futebol. E o próprio, do outro lado, o choro do Nino, primeira convocação para a seleção brasileira e uma lesão, tirando ele dessa possibilidade de estar com a rapaziada lá na Europa. Então a gente vai falar um pouquinho dessas histórias, até porque passamos por isso também, e a gente sente a alegria, a gente sente essa emoção que o Bruno Henrique está vivendo, mas também lamenta a dor do Nino, né, de perder uma oportunidade como essa. Mas o que mais chama a atenção é porque o Bruno entrou em alguns outros jogos, mas a gente via claramente que ele tinha dificuldade no movimento, né? Que o movimento ainda não estava solto, que ele ainda tinha preocupação com alguma dor ou com alguma... falta de confiança. Com alguma coisa no joelho que não tava, que ainda estava preso, porque às vezes falta soltar alguma coisa, né? Precisa desencaixar alguma coisa ali para deixar... Tem uma fibrose ali que ainda está segurando, alguma coisa. E nesse jogo eu senti ele mais solto, cara, com a passada mais larga. A gente viu uma jogada antes, que ele entra na cara do gol, já chega com a perna longa que ele tem, né? Passada aberta, dá o tapa tirando o goleiro, vai um pouquinho para fora. E nessa chegada aí também para botar essa bola para dentro de cabeça. Cara, isso me deixa numa alegria, cara, porque... A gente foi atleta e, obviamente, da comemoração dos companheiros, né, de todo mundo sair da onde está para poder abraçar, entende a dor e a perseverança, o que passa na cabeça. Cara, será que eu volto igual? Será que eu vou conseguir jogar futebol de novo, no mesmo nível? Será que eu consigo fazer gol novamente? Será que eu vou estar no Maracanã com 70 mil pessoas e a torcida me abraçando? É demais, né? É demais e é duro essa volta, porque aparece lesão muscular pelo tempo que você está sem jogar, os movimentos, como você falou, você está meio enferrujadão, né? Então você sofre para correr, você sofre para mudar de direção. Na hora que você faz um gol como esse de ontem, né? Ou como o caso do jogador do Corinthians, cara, é um alívio. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Você fala, poxa, acho que eu voltei. Acho que vai dar certo, eu vou retomar minha carreira, eu vou voltar a ser produtivo. E isso é muito legal para qualquer jogador. Qualquer jogador que tem uma lesão grave, como foi a do Bruno Henrique, como foi a do Juan, sempre, no primeiro momento, tem a dúvida justamente se vai conseguir retomar a carreira da forma com que estava, né? E o Bruno Henrique, ele conseguiu títulos de excelência no Flamengo. E acho que, além da contusão, o retorno dos primeiros jogos, e como o Roger colocou muito bem, a questão de estar no mesmo ritmo, porque o jogador sabe quando ele está bem, quando ele já conseguiu retornar no melhor condição dele e tal. Quando ele começa nos primeiros jogos, um pouco preso, e ele é um jogador de velocidade, de mudança de direção, de receber aquela bola que ele recebeu do Gerson entre o lateral e o zagueiro para entrar em velocidade e chapar, e ele não consegue fazer isso no primeiro momento, bate de novo aquele pensamento, puxa vida, será depois de tanto tempo? E aí vem a oportunidade num jogo como esse, uma movimentação, um gol de cabeça, né? Numa continuidade, porque não foi só o gol. A hora que a bola sai do lado esquerdo, a infiltração dele na área no segundo pau. A leitura, pau, né? Você vê que ele salta, né? Ele cai na perna esquerda, no joelho esquerdo, né? Ele cai na cabeçada. Então, tudo isso para gente que foi ex-atleta, né? E ele que hoje é atleta, mas que teve uma contusão séria, é legal, a gente fica feliz, porque, lógico, a gente quer que todos tenham plenas condições sempre. O normal era ninguém nunca se machucar, mas o futebol, o confronto, muitas vezes... casualmente acontece. Então, a felicidade de ver ele voltando, fazendo gols, assim como o Juan também. Só para a gente fechar um pouquinho de Grêmio, o Grêmio vinha de 4 jogos de invencibilidade, cresceu muito na competição. Antes dessa derrota, ele vem de 3 vitórias. Antes das 3 vitórias, teve a derrota para o Palmeiras e o empate contra o Fortaleza em casa. Parece que o Renato estabilizou essa questão de 3 zagueiros. Ele tinha feito isso no Palmeiras, tomou uma goleada aqui, muita gente cornetou, falando que não tinha condição de jogar com 3 zagueiros, que ele estava expondo principalmente o Kahneman e tal. E parece que ele estabilizou essa equipe com 3 zagueiros, né? E esse exemplo que você deu é perfeito. E ele insistiu, aí ganhou do Inter em casa, ganhou do Atlético Paranaense fora de casa em Curitiba ganhou do São Paulo em casa. Então são 3 adversários grandes, diretos, por busca de primeiras colocações. E pode lamentar o resultado de ontem, mas não o desempenho. Porque Sim. O Grêmio jogou muita bola. Olha a